Grande abraço a todos que estão ligadinhos no Facebook da Secretaria de Esportes e Lazer de Leme. Bola rolando para Grêmio e Vasco. Jogo válido pelo Grupo A. Última rodada da primeira fase. Grupo A da Leme Cup 2019. Realização da Secretaria de Esportes e Lazer de Leme. Em nome do secretário Juninho Passarini. Aqui Grêmio e Vasco da Gama, bola rolando com o Grêmio no campo de ataque e a defesa do goleiro João Marcelo do Vasco da Gama. Vamos à relação de jogadores de ambas as equipes. O Vasco com o João Marcelo, Luiz Felipe, Vitor Gabriel, Jonatas, Paulo Vitor, Guilherme, Gabriel Soares, Felipe Pereira, Natan, Davi Gomes, José Roberto, Felipe, Lucas Alves, Matheus Barcelos, Rogério Medeiros, Mibanza Quilolo, Ednei e Lucas Melim. Já a equipe do Grêmio, com Ricardo, Vitor Hugo, Edson, Naruto, Rian, Roger, Ecker, Thiago, Matheus, Otávio, Manu, Vini, Felipinho, João Martins, Gregory, Gabriel Mecmec, Lucas Micael e Gabi Gosman. Portanto, Vasco e Grêmio jogando para você. Conosco também a TV Leme e a Web Nova Leme FM. Rafael Murer, muito boa tarde. Agora os jogos da tarde, vamos repassar os resultados, né, primeiramente, dos jogos da manhã e a sua expectativa também para Grêmio e Vasco. Boa tarde, é um prazer estar contigo mais uma vez, Rafael. Legal, boa tarde, meu querido Léo Mendes, boa tarde a todo mundo que está do outro lado da telinha. Hoje temos uma novidade aqui no estúdio, né? Uma tela plana gigantesca para a gente ter maior facilidade aí nos detalhes do jogo. Vai chegando a hora da decisão, o Marcelão da DM Produções vai implementando novos recursos aqui para qualificar, para melhorar a nossa transmissão. Expectativa grande para o jogo, vale vaga, vale a vida dos dois. Grêmio ou Vasco só podem pensar na vitória, Léo Mendes. Hoje pela manhã, a equipe, vamos repassar os resultados. Tivemos a vitória do Atlético Paranaense sobre o Palmeiras, é isso, pelo Grupo A? Exatamente, Léo Mendes. Abrindo a rodada da sexta-feira, quarto dia de Leme Cup, o dia final da fase classificatória, uma grande surpresa. Palmeiras que vinha de 100% de aproveitamento, 3 jogos, 3 vitórias e 9 pontos, acabou cedendo aí a derrota e o Atlético Paranaense só comemora com grandes chances de ir à semifinal, Léo. Muito bem, daqui a pouco o Rafael Murer traz a informação de como está a classificação de tanto do Grupo A quanto do Grupo B, né? E nós vamos atualizando ao longo da partida. Outro resultado surpreendente nessa manhã, Léo Mendes, foi a derrota do Santos pro Fluminense. Comentava com o Joca, não a surpresa pela falta de qualidade, pelo contrário, Fluminense, um ótimo elenco, jogadores diferenciados, mas porém o Santos com o mesmo estigma do Palmeiras, 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento, caiu diante de uma boa equipe do Fluminense, também pelo placar de 1-0, Léo. Resta agora na competição somente o Flusão invicto. Bola colocada na frente. Arremesso manual. 3 minutos. É o primeiro tempo de jogo. É o quarto dia de Leme Cup para você. Um festival de futebol é a categoria Sub-11, que antigamente, né, Rafael, era chamada de infantil. É a categoria antiga categoria infantil. Exatamente, Léo. Era o antigo dente de leite, né? Hoje não se existe mais essa nomenclatura. A gente fala pela a idade, sub-11, sub-13, por aí vai. Bola colocada na área, afastou a zaga do Grêmio. Vem Vasco novamente. Toque da frente, se antecipa a zaga do Grêmio. Tá aí Ecker. Colocou na frente, vai sair na cara do gol, bateu para fora, teve desvio no meio do caminho
É escanteio para o Grêmio. Veja aí no replay. A bola acabou saindo. Quem está no gol do Vasco é o Felipe Pereira hoje, hein? Felipe Pereira como titular do gol do Vasco. Você vai vendo com a camisa de número 12. E que goleiraço, hein, Léo Mendes? Vem se destacando aí, tanto ele como o titular do Vasco, que é o nosso querido João Marcelo, mas são dois excelentes goleiros. Aliás, na Leme Cup como um todo, as equipes têm ótimos goleiros. Levantamento de bola na área, afasta a zaga. Briga pelo meio, melhor para o Grêmio. Tentou enfiar a bola o Edson. Ela volta atrás, corta a luz, porque veio um tijolo na direção do jogador do Grêmio ali. Ela fica de graça para o Vasco. Sai jogando por aqui. Bola na frente. Antes que chegasse o Davi Gomes, se antecipou a zaga, fez a cobertura, é tiro de meta para o Grêmio. Vamos falar um pouquinho da embolada que deu esse grupo, Léo Mendes? Vamos lá. Santos, do outro grupo, o grupo na verdade é o Santos. Vamos falar do que está em jogo. O Palmeiras se mantém com 9 pontos na liderança, Grêmio tem 6 pontos, seguido de Vasco e Atlético Paranaense. Paranaense tem 6 também com a vitória da manhã e Vasco tem 3. Então ficou assim colocado, Palmeiras em primeiro, segundos lugares estão Grêmio e Atlético Paranaense com 6 pontos, em terceiro Vasco com 3, ainda com chances, e Escolinha Lemense com 0 pontos. A diferença é, neste momento, o Grêmio tem saldo mais 1 com 6 pontos, e o Atlético Paranaense também tem saldo mais 1 com 6 pontos. Grêmio decide a vida agora contra o Vasco, que ainda tem chances no saldo de gols, e mais tarde, no último jogo da rodada, a partir das 4h30, finalizando a quarta rodada, a fase classificatória da Leme Cup, Escolinha de Futebol Lemense contra Atlético Paranaense. Está tudo a favor do Furacão. Levantamento de bola, vem o Vasco. Só repetido, então, o saldo de gols favorece nesse momento o Furacão? Eles estão empatados, Léo Mendes, ambos com mais 1. A questão é, se o Grêmio ganhar e se o Furacão ganhar, ambos vão a 9 pontos. E aí vai depender do saldo do jogo do Furacão. Se o Furacão fizer mais de 2 gols ou com 1-0 aqui do Grêmio, passa Atlético no saldo. O último jogo, o Atlético tem o jogo contra a Escolinha Lemense, que aliás é o último jogo desta tarde. Ou seja, quem vencer aqui torce para que o Atlético sequer empate, né? Vamos colocar assim. Exatamente, Léo Mendes. Quem vencer vai para... Se o Grêmio vencer vai para 9, se o Vasco vencer vai para 6, aí resta o Grêmio torcer pelo menos pelo empate do Atlético Paranaense. Se caso der Vasco, Vasco tem que torcer pela derrota do Atlético Paranaense. Vasco que, apesar dos 3 pontos, estando abaixo de Grêmio e Atlético, tem 3 positivos de saldo. Então, uma vitória sobre o Grêmio e um tropeço do Furacão daria Vasco. Só confirma para mim, Rafael, quantos gols marcados, gols pró, tem Atlético e quantos gols tem o Grêmio? Me dá 2 segundinhos que eu já verifico. Ok. Vem a equipe do Vasco. Tapa na bola. Já explico por que a questão dos gols pró. Olha só, tá marcado o escanteio. O árbitro apitou. Não, ele deu a falta. Falta ali que favorece a equipe do Vasco. Veja só no replay. Recebeu ali, deixou passar, bonito lance protagonizado pelo Davi Gomes. E aí a chegada por trás, a falta perigosa para o Vasco fazer a cobrança. 9 minutos. Quem vem para a cobrança é o Luiz Felipe, o camisa número 2. Tá aí o Luiz Felipe. 3 jogadores da barreira. A 1 passo da grande área. Luiz Felipe bateu na barreira, sobrou no rebote, a dividida. Lance normal. Sobre os gols marcados, no caso do empate entre Grêmio e Atlético Paranaense na pontuação, por enquanto, Grêmio com 4 positivos e Atlético Paranaense com 3. Ou seja, em caso de empate aqui, o Grêmio, para se classificar, teria que torcer por uma derrota do Atlético
também por pelo menos 2 gols de diferença para a equipe da Escolinha Lemense. Exatamente, Léo Mendes. Ao Vasco só interessa a vitória e a derrota do Atlético Paranaense, como você já disse, né, Rafael? Exatamente, Léo. Vasco, lembrando os colegas aí que estão na escuta, né, visualizando as imagens do belo jogo, que o Vasco foi o campeão de 2018 da Leme Cup. Venceu nos pênaltis o seu rival Fluminense. Jogada de efeito, vem a equipe do Vasco pelo meio. Bola aberta. Guilherme. Bola na frente, chega primeiro a zaga do Grêmio. 10 minutos e meio. É o primeiro tempo de jogo para você. Aqui pelo Facebook da Secretaria de Esportes e Lazer de Leme. Daqui a pouco, abraços. O Grêmio já vai mudar, hein? Já vem 2 jogadores ali. E o Vasco tem mais uma falta e adivinha quem? Luiz Felipe, sempre ele. O fera vascaíno, o Léo Mendes. Aliás, abraço ao Joca, que esteve hoje de manhã fazendo a transmissão. Grandioso Joca. O time do Vasco. Bola na área, passou por todo mundo, desviou para fora. Que lance perigoso, quase que a zaga do Grêmio coloca contra o próprio patrimônio. E a gente percebe um Vasco muito mais atento ao ataque, né? Até porque o atual campeão pode ficar fora ainda na primeira fase. Exatamente. Investe na ofensiva como arma para tentar derrubar o tricolor gaúcho. Olha a disputa na área. Melhor pro Vasco. Carrinho na bola. Léo Mendes, hoje chegamos ao 20º jogo da nossa querida Leme Cup. São 20 jogos já, contando os 3 da tarde, né? São 18 até o momento. Ontem alcançamos a importante marca de 4.000, hoje na verdade, 4.200 visualizações do jogo Coritiba e Galo. Que bacana, que sensacional. Doze minutos, primeiro tempo. Grande Marcelão e sua super estrutura, além, claro, que já virou tradição aqui, o cafezão do Marcelão. Ao vivo. Daqui a pouco, vocês verão de novo o cafezão do Marcelão. Quer ver agora, ó? Ó o cafezão do Marcelão aqui, ó. Esse é dos bons. Aqui arremesso manual para a equipe do Vasco no campo de ataque. Daqui a pouco, abraços para você que está ligadinho conosco no Facebook. Tapa na bola, na devolução, ela foi direto pela lateral. Copa do Mundo, meu irmão. Aqui é Copa do Mundo, segundo o Marcelão. Palmeiras hoje, na primeira rodada, Léo, que entrou com diversos reservas, principalmente no setor do ataque. Inclusive o destaque da competição, João Paulo, não figurou na partida de hoje, se manteve no banco. Artilheiro da competição com 6 gols, é isso, né, Rafael? Isoladíssimo. Aqui vem o Vasco com o Davi Gomes. Esse é o Davi Gomes. Ele veio para cima. Levantou direto para os braços do goleiro Ricardo. Ele tabelou ali com o José Roberto, que é o camisa número 11, vascaíno. Para a gente ter uma ideia do potencial desse garoto João Paulo, ele sozinho, ele fez mais gols do que marcou o Vasco, Grêmio e Atlético Paranaense. Sozinho. Que arremesso manual para o Vasco. É o primeiro tempo de jogo para você. Chegamos aos 14. Leme Cup, segunda edição. Realização da Secretaria de Esportes e Lazer de Leme. Segundo a arbitragem, lance normal. Mandou seguir. Davi Gomes não domina. José Roberto. Tapa na bola, ela cai no círculo central. Recupera o Grêmio. Girou. Tentou ganhar o Mac. A bola sobrou. Corta a zaga do Vasco. Mac que é enjoado, né? A gente percebeu ontem, o menino é liso, é veloz, é rápido, é habilidoso. Gabriel Mac.
Lembrando também, Léo, que nesta manhã, para tristeza da Galo Paz, o Galo foi eliminado da competição. E com a vitória surpreendente do Fluminense ante ao Santos, Red Bull também dá adeus à Leme Cup. Nesse momento, na outra chave, Santos e Fluminense classificados para a semi. Resta a definição de quem vai em primeiro e quem vai em segundo. Aguardemos o jogo do Fluminense na sequência. Fluminense que está com 7 pontos. Parada dura diante do Red Bull. Classificação é a seguinte: o Santos lidera com 9, o Fluminense com 7, a equipe do Atlético com 5, já encerrando, que já encerrou sua participação, Red Bull com 3 e a equipe do Coritiba com 1 ponto. Portanto, a disputa pelo primeiro lugar vale posição na chave, um jogão, promessa de jogão daqui a pouco, Fluminense e Red Bull. A gente fala que encerrou, Léo, porém terá mais um jogo, mesmo as equipes eliminadas. Encerrou a chance de ir para a semifinal e buscar o título. Amanhã, no período da manhã, abrindo aí para as semifinais à tarde, teremos a partir das 8h30 a disputa entre os quinto colocados, quartos e terceiros na sequência, 8h30, 9h30 e 10h30. E a partir das 2h30 da tarde, as aguardadas semifinais. Lembrando que neste grupo aqui o Palmeiras lidera com 9 pontos, o Atlético Paranaense tem 6. Aliás, o Grêmio, né, tem 6 pontos, o Atlético também foi para 6. Neste momento, com o empate que está com o Vasco tem 3, a Escola Elementos com 0. Nesse momento, com o empate, estariam se classificando Palmeiras e Grêmio. Mas lembrando que o Atlético ainda vai jogar com a Escola Elementos. Ou seja, momentaneamente, os confrontos da próxima fase seriam Palmeiras e Fluminense e Santos e Grêmio. Ainda Fluminense tem mais um jogo, né? Jogando aí pela liderança contra a fortíssima equipe do Red Bull Brasil. Na sequência, a partir das 13h30, Léo Mendes. O Red Bull, que para classificar estava torcendo por 2 derrotas do Fluminense, algo que não ocorreu. Aqui falta para o Grêmio, 17 minutos. Bateu direto pro gol o Edson. Apenas acompanhou o Felipe Pereira. Veja aí de novo, olha só. Bola venenosa. Só que o Felipe Pereira foi esperto, hein? Conseguiu perceber e tirou o braço para não ceder o escanteio ao adversário. Aqui vem o Vasco. Quem domina é o Paulo Vitor. Recua mais atrás. Zagueirão Jonatas. Sai jogando na direita. Luiz Felipe tentou o passe. Corta a equipe do Grêmio. Essa numeração do Vasco também. Que beleza. Complica. Só não ganhou da do Coritiba. Ainda bem que os feras aqui da equipe do Marcelão estão conseguindo dar conta do recado e trazer para você a informação dos jogadores. Olha só, aí você consegue ver. Um grande abraço ao Pedro, ao Teodoro. Quem mais está na equipe, Marcelão? O Brandão, figura. Um abraço a eles que trazem as melhores imagens aqui para o Marcelão processar. Uma super estrutura para você acompanhar a Leme Cup. Olha o Grêmio, tentou ligar no campo de ataque, ela ficou no meio do caminho, insistiu, brigou. Quem estava brigando por aí é o Mac, enjoado o Mac, como o Rafael disse. Um jogador bastante enjoado. Aqui vem o Vasco. Disputa, caiu o jogador do Vasco, ela fica com o Thiago. Perdeu. Vem Vasco. Tabela ali na frente. Recupera o time do Grêmio, ela sobra com o Paulo Vitor. Deixa eu mandar um grande abraço aqui. Antes vamos ver esse ataque do Grêmio, que vem pelo meio, desarme é feito. O abraço para o Dinha, de Itanhaém, ele que é pai do Pedrinho, do Atlético Paranaense. Está mandando abraço, elogiando a transmissão, muito obrigado. E mandando um grande abraço para toda a cidade de Itanhaém e a escolinha Chute Inicial, que é do Corinthians, né? Lá de Sumaré.
Exatamente, Léo Mendes. Grande Pedrinho, é o Atlético Paranaense que fez o dever de casa hoje e ganhou do fortíssimo Palmeiras. Ele também manda um abraço pra galera lá do Iemanjá de Itanhaém. Tá registrado, um abraço então, Dinha, que tá presente aqui no estádio, por sinal. Conversávamos com ele em off, tá orgulhoso do filho. Itanhaém, que é terra do narrador Odinei Ribeiro. Aqui vem a equipe do Vasco, jogo morno por enquanto, né? 20 minutos, nenhuma chance que a gente pode falar que foi esplêndida para alguma dessas, para ambas as equipes, né? Jogo morno, ô Léo. Em jogos que valem a vida, geralmente se tem um pouco mais de cautela para ir de uma vez ao ataque. Temos o segundo tempo, agora já deu 20 minutos do primeiro, eles vão tomar aquela água mágica, conversar com o professor e penso que nos minutos finais aí é que os times irão no desespero um para cima do outro, Léo. O empate não interessa para ninguém. Aqui vem o time do Vasco. Deu bola, agora é o Grêmio. Legal, o Grêmio se mantém no ataque, com a lateral bem batida. Vascão vai se segurando como pode. Disputa no meio, a bola quicou. Quando a bola quica e sobe muito é aquela história. Quem chegar primeiro na bola ganha. E geralmente os que têm maior estatura levam vantagem, né, Léo? Exato. Se tiver a mesma estatura, aí é loteria pura. Aqui falta. E falta de longa distância, Vasco bate e fica na retranca gremista. Grêmio tenta recuperar a posse de bola. Filipinho, que fez um grande jogo ontem, e os pais estão na torcida também, tenta a armação, lateral para o Grêmio. Legal, contra-ataque gremista. Aqui veio o time do Grêmio. Dominou. Pode bater pro gol, limpou pra dentro, chutou pra fora. Primeira chance real, vamos dizer assim. Tem estilo, garoto gremista. Chamou pra dançar, cortou pra lá, cortou pra cá e bateu. O chute saiu mais alto do que ele esperava. Mudança mais uma na equipe do Grêmio. Aqui sai jogando a equipe do Vasco da Gama, tem arremesso manual ao seu favor. Bola no campo de defesa, recebeu o Luiz Felipe, deu um tapa na bola, na frente. Ela quicou, tentou afastar ali, mas parcialmente. Toque de bola do Grêmio. Aí o passe feito pelo Thiago, mais atrás. Falta cometida, bem ali na risca divisória do gramado. Elogiar, por falar em gramado, elogiar, né? Tá muito bem cuidado o gramado aqui do Brunão. Um verdadeiro tapete, Léo Mendes. Esse instante, lateral para o Grêmio, na cobrança, o belíssimo jogador Roger. Domínio feito pelo Grêmio. Bola longa.
E o centroavante Matheus do Grêmio é brigador. Tem tamanho, tem estatura. Ele tá em todas. Disputa ali pelo alto, a bola cai. Sobra com o Vasco. No momento que ergue os braços e apita final do primeiro tempo aqui no Brunão, 0-0. Vasco e Grêmio, como você disse, o 0-0 morno, né, Rafael? Jogo pegado, jogo disputado, mas ainda vamos dizer que esse primeiro tempo foi de estudo. Veremos aí, acho que na segunda metade do segundo tempo, as equipes darem o melhor de si, darem tudo pela vitória. Antes de irmos para o intervalo, vamos mandar alguns abraços aqui para o pessoal que está acompanhando conosco. Jonathan Dias pedindo abraço para o tio dele, o Sebastião Nunes. Abraço para os dois. Para o Jonathan e para o seu tio Sebastião. William Satelli, Luciana Melim, que deve ser, filha, mãe do Lucas Melim. Ela confirma aqui. Lucas Melim, que é o camisa 18 do Vasco. Valmir Viana, lá de São Jerônimo, no Rio Grande do Sul. Torcendo pelo Roger do Grêmio. Isaías Camapanri. Um abraço para o Futibas, de Cordeirópolis. Está na final do Sub-9. Está registrado. Carlos Eduardo, o Carlão, Márcia Passos, Alan Carvalho, Luciano Rodrigues, Tiano Oliveira. O horário das semifinais amanhã. Se eu não estiver enganado, daqui a pouco a gente confirma, às 15h30 e às 16h30, horário das semifinais amanhã, viu? Fátima Campos, a Ângela, o Luciano Soares, Dago Priscila, enfim, um abraço a todo mundo que está ligadinho aqui na nossa transmissão. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta para o segundo tempo de aqui até aqui. 0 para o Grêmio, 0 também para o Vasco da Gama. Voltamos já. Começa o segundo tempo aqui no estádio Bruno Lazzarini. Para Vasco da Gama e Grêmio, 0-0. Por enquanto a situação, repetindo, está ficando da seguinte forma. Com esse resultado, o Grêmio assume a segunda posição com 7 pontos, mas fica na torcida contra o Atlético Paranaense, porque um empate do Atlético Paranaense classifica o Furacão, com esse resultado de agora. Perfeitamente. E o Vasco, com o empate, dá adeus à classificação às semifinais, não manterá a busca pelo bicampeonato da Leme Cup. Agora um detalhe interessante, o Atlético tem 4 gols marcados, o Grêmio tem 3. Se houver empate por 2-2 nesse jogo, aí muda de figura. O empate entre Atlético Paranaense e Lemense classifica o Grêmio. Exato. Olha só, hein? Pelo saldo pelo gols marcados. Exato, que coisa impressionante. Já que o saldo é o mesmo de ambas as equipes. O futebol é uma doideira. Ou seja, até o resultado de empate. E caso haja 1-1 aqui, aí vamos para o terceiro critério de desempate, que acho que, creio eu, seria gols sofridos. Que deve ser a mesma coisa também em termos de número, né? Porque o saldo está igual, provavelmente o número de gols sofridos também seria. Aí, meu amigo, qual seria o quarto critério de desempate? Para o ímpar? Cartões? Pode ser. Só que o cartão tem aquela história também, né? Não foi mostrado. Exato. Aí teríamos que ver súmulas e tudo mais. Ia dar confusão, Léo Mendes. Tudo pode acontecer, é a Leme Cup 2019. Isso mostra o equilíbrio da competição. Competição que só teve um empate de 0-0 por enquanto. No jogo de ontem, o Fluminense empatou com o próprio Grêmio em 0-0. 1 minuto e meio. O empate da Leme Cup foi ocorrido entre, já para você, Léo Mendes. Teve 1-1 hoje, parece. Teve 1-1, exatamente. Coritiba e Atlético Mineiro, resultado que eliminou o Galo Doido da competição. Uma pena, né? São duas torcidas que estiveram bastante presentes aqui, a do Atlético e a do Red Bull, assim como a do próprio Santos, quando a gente fala presente aqui no estádio. Acabaram eliminadas, porém, quem classificou fez jus, né? Fez por merecer. Só uma correção, Léo Mendes. O único empate em 0-0 sem abrir a contagem da competição foi entre Fluminense e Atlético Mineiro. Bola alçada na área, vem Vasco. Ela fica com o goleiro. Tá aí o Ricardo. Ricardo quase saiu da área com a bola ali, mas conseguiu se livrar antes. Aliás, os treinadores de goleiro
eles fazem esse tipo, né? Durante todo o treinamento do goleiro, até o limite máximo possível da área. Ali caiu, mandou seguir, nada a marcar realmente. E um trabalho excelente dos preparadores de goleiros, porque só vimos feras na competição, Léo Mendes. Defesas altamente difíceis, de nível árduo, plásticas. É um show de bola aos goleiros na Leme Cup. Arremesso manual já cobrado por Luiz Felipe. Vasco no meio, tapa na bola. Guilherme. No momento, buscou mais o jogo Vasco da Gama, Léo Mendes? Vasco da Gama buscou mais o jogo e continua buscando. Só que agora tiro de meta. Até porque precisa mais do resultado do que o próprio Grêmio. Embora o Grêmio não esteja tão confortável assim. Conforto nenhum praticamente, né? Depender do resultado dos outros é complicado. Mas segue o Filipinho, fera do Grêmio. O Atlético Paranaense, lembrando, classifica-se com uma simples vitória. Inclusive iguala ao Palmeiras em pontos, mas está com um saldo bem inferior. Eu estive fazendo as contas na hora do almoço, Léo Mendes. Teria que ser uma goleada de 9 gols de diferença do Atlético Paranaense para passar o Palmeiras. No último jogo, vocês acompanham com a gente a partir das 4h30. Escolinha de Futebol Lemense versus Furacão. Aqui 4 minutos é o segundo tempo para você. O quarto jogo do dia é o primeiro da tarde. Vasco e Grêmio. De manhã, Rafael Murer esteve aqui com Josivan Cavalcante. O nosso querido, o nosso inebriante, o nosso histórico da lenda do futebol de Leme, a lenda da imprensa esportiva, Joca. Josivan, grande inspiração para esse que vos fala. Grandes jornadas esportivas feitas junto com o Joca, grande companheiro. Realmente esse merece todos os elogios pelo trabalho que faz junto à imprensa esportiva. E o Expresso da Vitória se mantém no campo de ataque. E essa bola vai direto para a área, afasta a zaga. Daqui a pouco mais abraços. Devolução de primeira, olha o contra-ataque do Grêmio, o goleiro saiu da área, deu tapa nela, Felipe Pereira. Saiu muito bem, foi decidido na bola. E sobrou uma mãozinha nas costas ali do lateral vascaíno, hein? Olha aí o lance. O árbitro marcou, hein? Posse de bola para a equipe do Grêmio, já sai jogando. Bela finta, perdeu bola. Quem perdeu foi o Vitor Hugo. Ela volta com Manu. Manu que também tem torcida particular aqui nas redes sociais, hein? Hoje que tivemos também nos comentários dos Jogos da Manhã, o pessoal do Mato Grosso, de Rondonópolis, comentando. Era um estado que ainda não tinha pintado nas nossas transmissões. Um dos poucos que ainda não havia pintado. Então, aquele abraço para o pessoal do Mato Grosso, especialmente aí da cidade de Rondonópolis. Estamos juntos. Rayane Moretti, Maicon Silva, Gleison Guedes Marques da Silva. Vamos Furacão classificar, ele escreve. Ítalo, melhor marcador da Leme Cup. Um abraço também, ele é de Alfenas, Minas Gerais. Concorda com ele que o Ítalo é um excelente marcador? Grande jogador, um volante impressionante, camisa 8 do Furacão. Ele fez a jogada que resultou no pênalti que gerou a vitória do Furacão ante ao Palmeiras, Léo. Sabrina Krug, Quinho Souza, falando que o Gabi Gosman joga muito. Ele que é o camisa 18 do Grêmio, lateral. Inclusive, o Igor, o volante do Atlético Paranaense, que falávamos agora? Camisa 8, eu votei nele como o melhor em campo. É o Ítalo. Ítalo, diante do Palmeiras, jogo que abriu o último dia da rodada classificatória da Leme Cup, o quarto dia, o garoto Ítalo, para mim, melhor em campo na vitória contra o Palmeiras. Tá aí o jogador do Grêmio caído no gramado, não consigo ver ali se é o... Me parece o Gregory, camisa 15. Vamos ver. Ou é o 18, ou é o Gabi Gosman, vamos ver. Está sendo atendido. Aparentemente é o Gosman. É o Gabi Gosman mesmo.
Tá sentindo ali entre a coxa e o quadril, deve ter sido uma pancada, é o Gabi Gosma. Tá aí, camisa 18, Gabi Gosma. Manca um pouco, mas vai ser atendido de forma mais efetiva aí fora do gramado, você vai vendo. Mas parece que está tudo ok, logo volta para o gramado o Gabi. Aqui o Grêmio. Bola lançada, chega na cobertura a zaga, proteção até chegar ao goleiro Felipe Pereira. Luiz Felipe. Belo tapa na frente do Luiz Felipe. Vamos ver quem chega primeiro na bola. Melhora a cobertura da zaga. Zagueiro ali no caso, o Naruto. Naruto sabe jogar de zagueiro, sabe jogar de lateral, sabe jogar de meia. É polivalente o camisa 4, um dos grandes jogadores desse time do Grêmio. Fenomenal. No jogo de ontem ele deu umas passadas abertas sensacionais. Grande jogador do Grêmio, Naruto. Assistia Naruto, Rafael? Não foi da minha fase, Léo Mendes. A gente que já passou dos 30, né? Era um mais chegado no Changeman, no Jaspion, Giban, Jiraya, só os clássicos. Idem. Aqui vem o Grêmio. Caiu, a arbitragem mandou seguir, ela fica com a defesa vascaína. Chegamos aos 9 minutos, você vai vendo aí na tela mais uma super transmissão aqui no Facebook da Secretaria de Esportes e Lazer de Leme. Grande abraço, Juninho Passarini, Lucas Gonçalves. Que super estrutura foi montada para a competição. A Leme Cup já se tornando uma das principais competições de base do Brasil. Quem sabe, não sei se custa sonhar, mas quem sabe não se torna um torneio continental também, né? Há boatos. Para a próxima edição, a expectativa de quem ouviu esses boatos. Vamos aguardar aí equipes internacionais na próxima, se tudo correr bem. Roger caiu no gramado. Vamos ver o que está acontecendo com o Roger. Excelente jogador, Léo Mendes. Lateralzão dos melhores. Eu acho que ele sentiu algum mal-estar aí, a impressão que dá. Olha só, você vai vendo. Já está tudo ok com ele, recebeu água, vai bebendo água, está tudo bem com o Roger. Mas a princípio parece ter sido um pequeno mal-estar com o camisa 6 gremista. O sol em Leme não é dos mais fracos, acaba pesando aí nos meninos. Aliás, hoje é o dia, talvez, dos 4 dias de transmissão, o que mais faz calor. Exatamente, concordo. É o segundo tempo para você, o quarto jogo do dia, o primeiro da tarde. 0-0 Vasco e Grêmio. Com esse resultado, o Grêmio assume a segunda posição do Grupo A e fica na expectativa do último jogo do dia, entre Atlético Paranaense e Escolinha de Leme. A título de curiosidade, Léo Mendes, nós que gostamos particularmente da geografia, 14 estados brasileiros até o momento conectados, mandando mensagem aí na Olha nossa... o Vasco, chute, a bola bateu na trave, tira a zaga na sequência. Impressionante, bateu de longe. Veja só, Luiz Felipe deu tapa, a zaga acabou cortando. No rebote, o chute de longa distância e o goleiro pegou. O Ricardo fez uma grande defesa. Belíssima defesa do goleiro gremista. 14 estados e, portanto, representados em nossa transmissão aqui. Levantamento de bola na área, afasta a zaga. É isso mesmo, né, Rafael, que você estava falando? Eu me refiro... Segue o Vascão. Bola alçada para fora. Eu me referia, Léo Mendes, a 14 estados que mandaram mensagens interagindo com a gente nas transmissões. Então, assim, Brasil temos 26 estados, só 12 ainda não se manifestaram. Brasília esteve presente aí, nosso Distrito Federal, várias cidades interioranas do estado de São Paulo e até a nossa audiência internacional, com Japão, Itália e Portugal, Léo Mendes. É isso aí. Sucesso total. Segunda edição da Leme Cup. Rompendo fronteiras. Escanteio vascaíno. Quem vem para a cobrança é o Matheus Barcelos. Matheus Barcelos vai levantar. Caiu na boca do gol. Agora é tiro de meta. Segundo a arbitragem, ela tocou por último no ataque vascaíno. 12 minutos.
Por enquanto estamos caminhando para o segundo 0-0 da competição. E o Vasco busca mais o gol. Grêmio no campo de defesa, deu combate, quase roubou a bola o Vasco. Da sobra com o Luiz Felipe, deu um tapa. Vai tentar pela segunda vez o Gabriel Soares. O Gabriel Soares foi quem chutou aquele balaço que o Ricardo defendeu e a bola bateu na trave. Camisa 7 vascaíno, Gabriel Jogador Soares. de estatura invejável, né? Ele tem um vigor físico grande. É difícil marcar o Ricardo. Bola na área. Se antecipou o goleiro. Tá parado o jogo. Segundo o árbitro, lance faltoso. Vamos ver. Olha só, veio o cruzamento na área. Olha, sei não, hein? Lance normal, Léo Mendes. Também achei. Valeu a presença diária do pequenino jogador gremista. Impedimento não foi porque o auxiliar não ergueu o instrumento. Aqui arremesso para o Vasco da Gama. Aí você vai vendo o Matheus Barcelos. Oportunismo total na jogada anterior do atacante gremista. Matheus Barcelos jogou na área, afastou a zaga, tentou pegar de primeira, não conseguiu. O Vasco, rebote, corte perfeito da zaga do Grêmio. Se apresenta, tentou ficar com ela. O time do Vasco consegue na sequência com o Davi Gomes. Arremesso manual. Vasco com maior posse de bola e com maior efetividade no ataque até o momento. Embora o Grêmio tenha chegado perigosamente há instantes atrás. Tem buscado mais, tem se lançado mais na ofensividade. O Grêmio faz a sua retranca e espera pegar um contra-ataque em velocidade. Mas a tônica do jogo é o empate até o momento. Quem está 100% novamente de volta ao jogo é o Gabi Gosman, pelo Grêmio. Belíssimo jogador, tem iniciativa e a torcida gosta dele, hein? Aqui falta que vai ser cobrada pelo Vasco é o Guilherme, quem está preparado para fazer o levantamento. Aí você vê o Guilherme, 2 jogadores na barreira, o árbitro orienta. Ali na barreira do Grêmio está o Mac, né? O Gabriel Mac e também o Ecker. Guilherme levantou para a área, o desvio da zaga, ela cai. Luiz Felipe apenas acompanha, vai ter lateral a seu favor. Cobrou. Melhor para a zaga gremista. O Grêmio tentando apostar no contra-ataque, é que não encaixou ainda, né? Ainda não chegou daquela forma que gostaria. No único, talvez, que tenha encaixado, o árbitro marcou equivocadamente um lance irregular. Ao fundo, Léo Mendes, já percebemos as equipes que entrarão em campo na sequência em seu trabalho de aquecimento. Fluminense e Red Bull Brasil. Grêmio com a bola. Este é Thiago. Na verdade, isso é o Gabi Gosman, né? O Gabi fez o passe para o Lucas Micael. Restam 10 minutos de jogo, Léo Mendes. Exato. Recebeu, dominou. Ecker fez o passe. Tabelou, recebeu de volta. Aí, ao invés do cruzamento, ele optou pela devolução por baixo. Não tinha ninguém do Grêmio. Mas o Vasco não consegue sair jogando. 16 minutos. Bola na área. O goleiro ameaçou sair, ficou no meio do caminho. Corre atrás dela e dá sequência na jogada do Grêmio. Gabi Gosman. Levantamento de bola na área, não tinha ninguém. O Grêmio também tem levantado essas bolas na área, mas poucas vezes alguém está posicionado lá para tentar finalizar, né, Rafael? Tem dificuldades no setor ofensivo a equipe gremista, a equipe de poucos gols na competição. Olha a bola na área, o desvio para fora. Mandar um abraço, Léo Mendes, para a Central de Ambulâncias, que está aí no resguardo dos atletas que estão em campo disputando essa grandiosa competição.
Leme Cup 2019. Ao vivo e exclusivo no canal 11 da TV Leme, TV por assinatura, na página da Secretaria de Esportes e Lazer de Leme ou pela Rádio Nova Leme FM com a narração. Carol Paiva Porto falando, torcendo pelo Vitor Hugo do Grêmio para fazer um gol e oferecê-lo à sua vovó. Que bacana. Tia Dora Quaresma, torcendo pelo Manu. Rafael Alves também. Paulinho Simone. Jenson Gomes Nobre, lembrei de Jenson Button agora, torcendo pelo Vasco. Jason Voorhees, Crystal Lake, sexta-feira 13. Natal Rodrigues da Silva, Fátima Campos, Alexandre Brito, a torcida do Manu do Grêmio é grande aqui, hein? Enorme, em todos os jogos eles acompanharam, estiveram presentes, familiares, amigos, e apostam aí nessa revelação do futebol brasileiro, Léo Mendes. Vem a equipe do Grêmio. Só confirma para nós aqui novamente, porque o Ivan Gobi, ele tá falando que o Grêmio tem saldo 0 e o Furacão tem saldo 1 positivo. Ó, enquanto isso vem a equipe do Grêmio, Vinha. O Grêmio perdeu de 3-0 do Palmeiras, venceu por 2-1 a Escolinha de Leme e venceu o próprio Atlético Paranaense pelo placar de 2-0, certo? Exato, 3 gols positivos. Nós fizemos a referência aos 5 gols marcados pela equipe gremista. -1. Olha, o Grêmio marcou, repetindo aqui, 2 no Atlético. 2 na Escolinha Lemense, 4. Porém, tomou 1 da Escolinha Lemense. 3. Tomou 3 do Palmeiras. Correto, então, a informação. Exatamente. 0 gols o saldo do Grêmio, então. Muito obrigado aí pela informação ao amigo. E o Atlético 1 positivo, como havíamos passado corretamente. Ou seja, o empate não interessa ao Grêmio. Não interessa ao Grêmio realmente. A não ser que seja derrotada a equipe paranaense. Exato. Por mais de 2 gols de diferença. O Grêmio que está indo a 7 pontos com esse empate. Então, apenas a derrota do Atlético Paranaense interessa ao Grêmio. Levantamento de bola na área, que perigo! Lance bem estruturado, no segundo pau, chegou na cobertura, porém não conseguiu concluir a gol. Agora, Léo, acredito que o Grêmio deva sair para o jogo, mediante esse quadro aí de ter que torcer pela derrota da equipe paranaense. Faltando 5 minutos para o encerramento, é a hora do Grêmio ir para cima. Tentou girar bonito ali, a bola foi para fora. Cláudio Reinaldo de São Luís do Maranhão. Aí sim, a Ilha do Mel. Cláudio Reinaldo que está no aguardo pelo jogo do Fluminense. É daqui a pouco. É Cláudio, o próximo jogo, por sinal. Cláudio torce pro Sampaio ou pro Motoclube? Dá um toque aí pra gente. Lucimara Cuevas. Muito obrigado pelas palavras, Lucimara. Elogiando nossa transmissão. Ronildo Ferreira, de São Jerônimo, no Rio Grande do Sul. Alan Carvalho, torcendo pelo Vasco. Eu fiquei devendo uma informação aqui pro Tiano Oliveira, a confirmação da informação. Semifinais amanhã no período da tarde, às 15h30 e às 16h30, realmente. Perfeitamente, Léo Mendes. Amanhã estaremos com a cobertura completa, ao vivo exclusivo novamente nas semifinais da Leme Cup. Valendo vaga na finalíssima no domingo, a partir das 9h30 da manhã. Bola na área, o Grêmio agora é que impressiona. Se fizer um gol, muda tudo. Se o Grêmio fizer o gol, obriga a equipe do Atlético Paranaense a vencer o seu jogo diante da Escolinha de Futebol Lemense. Tá aí o Grêmio com o Lucas Micael. Caiu todo mundo ali no lance. Ela sobrou, tentou o Edson pra dentro, matou no peito, o Grêmio pode fazer. Chegou a zaga na proteção.
sai jogando com tranquilidade o Vasco. Edson, com muito estilo, tentou caprichar. Se fosse mais objetivo e virasse para dentro, talvez poderia ter uma enorme chance aí de abrir o placar nesse primeiro jogo da tarde. Finalzinho do jogo, parece que o Grêmio agora sim acordou na partida. Vai tendo maior domínio nesse momento. Ecker lançou à frente e vai sair na cara do gol, dividida. Na bola, segundo a arbitragem. Daqui a pouco, vamos ver o replay do Marcelão aí. Saiu na bola. Muito consciente o goleiro vascaíno, tem feito uma boa partida até então, Léo. Goleiro Felipe Pereira. Olha o Grêmio, segue pressionando. Roubada de bola, o chute, defendeu Felipe. Felipe Pereira. A bola acabou espirrando. Veja só. Quem estava com ela, quem tentou o chute foi o Ecker. Aí desviou no meio do caminho no Gabriel Soares. E teve que salvar o Felipe Pereira. Uma bola venenosa, quase a abertura do placar pela equipe do Grêmio porto-alegrense. Pressiona bastante no final. Quase não foi ao campo de ataque o jogo todo e agora no final pressiona muito. Tá encurralando o Vasco. Tem mais um escanteio a seu favor. Vasco que vai dando adeus à competição com esse empate. Precisaria vencer para ainda sonhar com a vaga. Levantamento, escorou de cabeça, Felipe Pereira de novo. Goleirão vascaíno pegando tudo. Veja só no replay, vai garantindo o empate o goleiro do Vasco. Olha, o Grêmio só conseguiu chegar ao gol nos 5 minutos finais, mas foi muito mais efetivo que o Vasco quando chegou. E vem de novo, bola na área, dominou, a bola acabou escapando do Thiago. Fez o corte de qualquer forma o João Martins. Aliás, o Matheus Barcelos, o João Martins é do Grêmio. Já podemos alçar o goleiro Felipe como destaque do jogo, Léo Mendes? Vamos fazer essa votação e eu concordo contigo. Felipe Pereira, goleiro do Vasco, mas o Grêmio ainda insiste. Garantindo o empate. E eliminando praticamente a equipe do Grêmio, que tem que torcer para um tropeço do Furacão. Tem que torcer para o Furacão perder o jogo para a Escolinha de Leme, que vai querer sair com uma vitória, né? Não deixar seu torcedor zerado na classificação em termos de pontos. E decepcionante a campanha vascaína nessa edição. Ano passado que comeu a bola, veio com tudo em terras lemenses na estreia da Leme Cup, foi o campeão. Essa campanha fraca vascaína com apenas uma vitória em 4 jogos. O Vasco que tem um time diferente, aquilo que a gente disse, né, já nas nossas primeiras transmissões, por ser uma categoria sub-11, muda bastante de um ano para o outro. Exatamente, é cíclico, né, Léo? Os do ano passado já estão em outra categoria neste momento. Tenta o contra-ataque o Vasco, a zaga chega primeiro. Tempo regulamentar esgotado, 26 minutos. Vem Grêmio, ainda tenta alguma coisa, a bola saiu. Eu acho que ele vai encerrar a partida, hein, Léo Mendes? É o segundo 0-0 da competição. E o Grêmio fica na torcida pela derrota do Atlético Paranaense no último jogo do dia para garantir a vaga. Competição extremamente equilibrada nessa edição, Léo Mendes. Tivemos apenas 2 goleadas na estreia, no jogo de abertura da competição, 6-0 do Palmeiras. Olha o Vasco no ataque, desperdiça a chance no final. 6-0 do Palmeiras sobre a Escolinha de Leme e 5-1 Fluminense sobre o Curitiba. Apenas 2 goleadas nesta edição em 20 jogos. Vem a equipe do Grêmio no campo de ataque, ainda tenta. E o árbitro marcou falta de ataque. Vamos ver. Aí Falta infarta a torcida gremista. Olha só. E olha o estilo, ó. O rosto de um lado, passe do outro. Firmino. Vamos ver o lance. É realmente falta. Não foi nem falta de ataque. Ele deveria ter mandado o jogo seguir. No momento que ergue os braços, o árbitro apita. Final de jogo aqui no Brunão. E o atual campeão Vasco da Gama está eliminado. 0 para o Vasco. 0 para o Grêmio. Vasco fica com 4 pontos. Grêmio chega a 7 e assume a segunda posição. E para classificar, apenas a derrota do Atlético Paranaense interessa. Bom, vamos
ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente volta para o jogo entre a equipe do Fluminense e a equipe do Red Bull. Em instantes você acompanhando conosco. Até já!